Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia para você que está em casa, para você que chegou agora cedinho para adorar, para louvar, para estar na presença de Deus. Que coisa boa, não é, irmã Deise? Muito boa, principalmente de estar ao seu lado, professora. Também. Primeira vez que nós gravamos juntos. É verdade. Estou muito feliz. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia também para você que está em casa, que você tenha um ótimo dia na presença do nosso Deus. E nesse momento vamos fazer o que, professora? Vamos falar com o nosso Deus e convidá-lo para estar aqui conosco? Sim, vamos nos ajoelhar para oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graça te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai, de estarmos com vida para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe agora, no estudo que vamos ter. Abençoe também, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo através do vídeo, que eles sintam, Senhor, também o Teu poder, as Tuas bênçãos, Pai, e que eles possam, Senhor, a cada dia crescer também, Senhor, em comunhão contigo, Senhor, em busca da presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Que o Senhor nos conceda, Pai, a Tua porção do Teu Santo Espírito, Senhor, para que a nossa vida, Pai, possa ser transformada, Senhor, para que os Teus propósitos, Senhor, se cumpram na nossa vida a cada dia, Senhor. Amém. São bênçãos que eu te peço hoje, Pai, com perdão dos meus pecados, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que coisa boa é o perdão. E como é bom sentir paz, não é? Muito bom. Sem paz é uma coisa tão ruim a vida. Mas para termos paz, nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. E aí vamos sentir a alegria do perdão dele em nossa vida. Muito especial, porque vamos restar o nosso verso. E esse verso ele tem uma mensagem linda. Diz que tudo quanto o Pai tem é de Jesus. E ele vai anunciar para nós, e já anunciou. E é isso que nós temos aprendido todos os dias, né? Que está lá o nosso verso aonde? João 16, 15. Isso mesmo. Vamos no 3? Vamos, deixa eu achar aqui, que eu ainda não decorei não. E você aí, porque você não decorou ainda, corre lá, pega a sua Bíblia e acompanhe junto com a gente, decore, porque isso vai fazer muito bem ao seu coração. Então vamos lá, no 3. Vamos, 1, 2, 3. João 16, 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16, 15. João 16, 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16, 15. João 16, 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16, 15. Amém, né? É bom ter um versinho para a gente falar logo bem cedo e que esse dia possa ser muito abençoado para você e sua família também. E agora ficaremos com o estudo. Deus abençoe você. Então vamos, né, Joana, aos capítulos da Bíblia e ao último capítulo do Patriarcas e Profetas. Quantas lições interessantes no capítulo 21. Capítulo 21 de 2 Samuel nos conta a respeito de fome em Israel e também sobre uma situação com os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas, Joana? Os gibeonitas foram um povo, né, que procurou aliança com o povo de Deus da maneira errada, mentindo, enganando, né, no tempo lá de Josué. E aí eles se disfarçaram de pobres e de que eram estrangeiros bem distantes e chegaram até Josué para fazer aliança com ele. Josué não consultou o Senhor e acabou se aliando a esse povo, né? E depois descobriu que eles moravam ali bem pertinho, onde eles tinham que conquistar.
E aí aconteceu que os gibeonitas pagaram pela mentira que fizeram, né? Eles acabaram sendo rachadores de lenha para o povo de Israel e eles ficaram o resto da sua descendência como escravos, né? Que poder tem as palavras? Os gibeonitas tinham chegado lá com pão embolorado, com as roupas todas rasgadas, dizendo que moravam muito longe e que eram rachadores de lenha, que era um povo muito pobre, miserável. Mas na verdade eles eram de pertinho. Eles estavam tentando fazer com que o povo de Israel, por medo deles, olha, então fazendo aliança com o povo de Israel, que o povo de Israel não os matasse, que não os conquistasse. O Senhor Deus então jogou sobre eles o que eles mesmos tinham dito. Então agora vocês vão ser rachadores de lenha, escravos do povo pro resto da vida. Agora eles aparecem em cena aqui, de novo por uma atitude de alguém que não pensou de novo no que Deus pensa. Saul tinha incomodado esse povo, foi ou não foi? Foi. Saul acabou destruindo esse povo, né? E foi uma situação muito triste porque havia uma aliança que Josué tinha dito que iria protegê-los, né? Então havia uma aliança ali entre eles e aquele povo estrangeiro. E Deus já tinha deixado muito claro sobre qual era o posicionamento do povo de Israel em relação aos estrangeiros, né? Ele diz: vocês foram estrangeiros na terra do Egito, então vocês sabem como é ser estrangeiro, vocês têm que tratar os estrangeiros bem, vocês têm que ter compaixão, misericórdia, mas Saul não seguiu essa ordem de Deus e acabou exterminando os gibeonitas, né? E agora o rei dos gibeonitas se posiciona fazendo um pedido, dizendo: eu quero um pagamento, né, pelo que Saul fez conosco. Veja, que miséria alguém sofrer pela responsabilidade, atitude errada de um líder, né? O que foi que os gibeonitas pediram? Primeiramente, Deus lançou fome na terra de Israel. Então, Davi consultou o Senhor. Por que isso está acontecendo? E Deus foi claro em dizer que havia culpa do sangue sobre Saul, porque ele havia matado os gibeonitas. Então, Davi vai até os gibeonitas e pergunta, né? Como nós podemos reparar a nossa culpa diante de vocês? Porque imagine só, era os princípios de Deus sendo quebrados diante de um povo pagão. O povo pagão estava pensando o quê? Esse povo é um povo sem acordo, é um povo que não tem palavra. Como é que eles dizem que serve? Peraí. É importante cumprir a palavra? Sim ou não? Nos mínimos detalhes, sim ou não, gente? Quero ouvir de vocês. Isso é importante? Sim. Vem cá, mas podia se dizer, vem cá, quem não cumpriu a palavra foi Saul. Podiam dizer isso, não podia? Podia. E agora estava toda a nação passando fome? Sim. É importante a gente lembrar, o comentário adventista até fala sobre isso, que diz que Saul, ele era representante do povo. Então, por ser representante do povo, o povo também tinha a sua parcela de culpa, até porque quando Saul exterminou os gibeonitas, o povo também estava de acordo com essa ação. Então, Deus repreende a nação inteira por isso. E ainda louvaram Saul por tê-lo feito. Isso você tem que tomar muito cuidado. Cuidado com quando você abre a boca para falar alguma coisa. Isso é coisa muito séria. Nós podemos tomar a culpa daquela situação, né? Agora Saul é morto. O que era que eles pediram? Eles pediram aqui no versinho 5 do capítulo 21 e o verso 6, eles disseram assim, ó: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que o enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Ai, dureza. Quem que agora vai pagar pelo ato do pai morto? 7 filhos deles. Que dureza, né? Primeiro porque eu acho um terror os gibeonitas pedirem isso. Mas que Deus esses gibeonitas tinham? Que princípios eles possuíam? Mesmo estando vivendo dentre o povo de Deus tanto tempo, irmãos, um dia eu quero comentar com vocês a respeito disso. Como é sério estarmos unidos com quem não tem princípios, com quem não absorveu os princípios. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. Não é tão miserável não ter os princípios, mas é miserável ter tido contato com os princípios e não tê-los absorvido. Os gibeonitas não absorveram os princípios, não nasceram no povo de Deus. No entanto, não receberam durante o tempo que estavam com o povo de Israel os princípios que poderiam ter mudado sua vida. Agora pedem 7 filhos de Saul. Quem que é levado? O verso... você lê na sua Bíblia, por favor, o verso 8, por favor? Isso me dá uma tristeza no coração, mas tem que ser lido.
O que é que diz ali? Que diz assim: mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, e Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros do princípio da cega das cevadas. Dureza, né? Imagine uma cena dessa. Mas ainda uma desgraça maior ainda estava por vir, né? Nós estamos vendo aqui, eu quero passar agora para o Patriarcas e Profetas, para uma situação muito interessante. O Senhor Deus, Ele nos alerta quanto ao perigo das riquezas e o perigo da honra do mundo. Eu gostaria de comentar com vocês, queridos alunos, se você consegue voltar atrás, uns dias antes de chegar nessa escola, quais eram os sentimentos que estavam no seu coração borbulhando ali como de uma panela de pressão. Aquele desejo, aquela necessidade de estar e fazer parte deste que estava dentro do seu coração, deste povo que busca Deus e que está em contato com a Bíblia todos os dias. Com o passar dos dias, acontece naturalmente com qualquer coração, e eu quero acreditar que em algum momento você tenha passado por isso também, que quando você já está dentro, que você se acostuma com as coisas, primeiro acha impressionante, muito bonito o lugar, primeiro acha engraçado, agradável, daqui a pouco quando a gente vai se acostumando, a gente deixa aquela novidade perder o brilho. Aquela novidade perde a ação. E então já não damos mais tanta importância para pequenos detalhes, já não nos importamos mais com algumas coisas. E eis aí um tremendo de um perigo. O Senhor Deus tirou Davi do meio do nada, de cuidar de cabritinhos e ovelhas do meio do nada, e o colocou num dos maiores reinos que o mundo já viu. O poder de Deus estava sobre ele para completar a riqueza e a honra que coroava o reino de Davi. No entanto, Davi agora encheu seu coração. Tornou-se grande. Ele não percebeu o que estava acontecendo quando ele mandou fazer um censo do povo de Israel, um censo de seu exército, para ver o quão maior era do que qualquer outro da terra. E diz que o êxito e a honra, né? O êxito, aqui está no segundo parágrafo do capítulo 73, lá no finalzinho do segundo parágrafo. E todavia o êxito e a honra mundanos de tal maneira enfraqueceram o caráter de Davi, que ele foi repetidas vezes vencido pelo tentador. Dó. Neste mesmo parágrafo do capítulo 73 do Patriarcas e Profetas, está um parágrafo que começa: a história de Davi. Observe isso aqui, ó. A história de Davi proporciona um dos mais impressionantes testemunhos de que já foram dados quanto aos os perigos que ameaçam a alma, provenientes do quê? Do poderio, das riquezas e da honra ao mundo. Deus queria que essa honra, o poderio e a riqueza não fossem nada na frente de alguém do meio do povo de Israel. Como é que é possível as coisas desse mundo, o valor deste mundo, o dinheiro desse mundo, a honra desse mundo não pegar alguém que recebe honra, poderio e dinheiro? Vou dar uma sugestão. Você quer? Sim. Quer uma dica? Como você não ser pego por essa desgraça que pegou Davi? É você começar a pensar o que realmente você tem. Raciocina de verdade. O que realmente é meu é uma casa no céu. Deus disse: estou fazendo uma casa para você. E se Ele disse, está feita. O resto tudo não me pertence. No estudo de hoje está dito, inclusive, que todas as bênçãos que Deus nos dá, tudo que existe, provém dele. Não tem absolutamente nada que seja nosso. Quando você entende isso, você não dá o valor que o mundo dá para as coisas que tem aqui. E outra, queria que você pensasse, Joana, no poder, na riqueza de ruas de ouro, palácios de marfim, a grama dourada e prateada do céu, nunca cai uma folha, um lugar extremamente limpo, onde não há hospitais, onde não há nenhuma miséria, nenhum problema, nada. Agora pense esta riqueza do céu em comparação com o homem mais rico da terra. Não é nada. Não é nada, sim ou não? Sim. Eu fico imaginando os seres do céu olhando para nós e dizendo: como eles são pobres.
Só que nós aqui temos uma visão errada. Enxergar errado sua própria condição faz você se posicionar errado. A riqueza de Davi não estava no que ele tinha. A riqueza de Davi não estava no poderio do exército. Ele podia ter essa quantidade tremenda de homens que foram contados por Joabe. Ele poderia ter tido toda essa quantidade de carros, de apetrechos para a guerra, mas não era isso que o fazia vencer. Quem que o fazia vencer? Ele tinha o maior de todos os tesouros, que não existe nenhum preço que se consiga equalitar. No entanto, isso trouxe a ira do Senhor sobre ele. Foi ou não foi? Sim. E o Senhor Deus pediu para ele escolher 3 coisas, não foi? Sim ou não? Exatamente isso. Quais foram as 3 coisas que pediu para escolher? Ele disse, sim, ele deu a Davi a escolha de ser 7 anos de fome, ou então 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos, ou então 3 dias de peste. E ele respondeu que ele preferia cair na mão do Senhor. Eu também. Porque ele disse, Deus é misericordioso. Então ele preferiu os 3 dias de peste, né? E todo o povo foi assolado por conta disso e 70 mil pessoas morreram. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. 70 mil pessoas é muita gente? Mas vocês sabem que teria sido pior se fosse na mão das outras 2 opções? Teria sido pior, sim ou não? Sim. Teria. Pode acreditar o que eu estou lhe dizendo. Eles teriam sofrido muito mais se tivesse guerra sobre eles ou se tivesse 7 anos de fome. Teria morrido muito mais gente. Essa escolha de Davi é uma escolha que nos faz pensar que eu caia na mão do Senhor, mas que eu não caia na mão de pessoas. Quer que eu comente uma coisa com você? People change. Pessoas mudam. Ai, 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 se você cair na mão de alguém que descobre o teu pecado. Ai, 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 se você cair na mão de alguém que hoje é seu amigo e amanhã muda de ideia. Que miséria. E aqui no parágrafo que começa o levantamento do censo, diz assim, ó, o levantamento do censo causara descontentamento entre o povo. Todavia, eles próprios tinham acariciado os mesmos pecados que determinaram a ação de Davi. Eles também sentiam esse orgulho nacional, essa grandeza, né? Nós somos os bons, olha como nós somos. Exato. Gente, que cuidado que devemos ter de não pensar que por alguma bênção que Deus nos dá, nós somos melhores que qualquer pessoa. Gente, eu tenho pensado muito nisso. Quando um povo, achando que porque é santo é melhor do que o povo de dentro da igreja, que ainda não conhece essa verdade, que ainda não chegou a esse amadurecimento, que ainda não chegou nesse nível, que ainda não chegou nesse grau. E eu quero abrir um parêntese aqui para falar uma coisa. Isso acontece muito com uma das partes mais bonitas da mensagem do Senhor, a mensagem de saúde. A mensagem de saúde não é só comida. A mensagem de saúde é uma série de outras situações relacionadas ao viver saudável. Quais são estas, o que está englobando a mensagem de saúde? A alimentação é um dos 8 remédios. Existe uma série de outras coisas. Mas por que isso vem tão à tona? Há uma mão de Satanás nisso. A mensagem mais bonita, que pode ser uma base linda de todo o trabalho do Senhor Deus para seu povo se tornar maduro. Satanás ataca, fazendo com que seres humanos falem dela com arrogância. Presta atenção no que eu vou te falar. Explicando esta mensagem como se eles fossem melhores e os outros piores, fazendo com que a pessoa que ouve tome uma ojeriza desse assunto. Puxa, não quero. É uma ordem de Satanás. Olhe bem, é uma instrução, é uma semente do mal lançada de Satanás sobre essa mensagem tão linda para fazer com que as pessoas que estão ouvindo digam: eu não quero um negócio desse para a minha vida. Por favor, não me chega com essa mensagem porque alguém já estragou. Olha, nem é a mensagem toda que estão falando, só um pedaço. Já estragou a mensagem toda. Compreenderam? Se sentindo melhores porque comem direito. Se sentindo melhores porque vestem direito. Se sentindo melhores porque... Olha só que coisa terrível. Esse orgulho do povo de Israel, fez com que caísse sobre eles uma praga muito grande. Por isso que todo o povo também é afetado, né? Não somente Davi. E aqui continua dizendo assim como o Senhor, pelo pecado de Absalão, trouxe juízo sobre Davi, assim pelo erro de Davi, ele puniu os pecados de Israel. Sim. Um outro ponto interessante aqui que eu vejo é que o local onde seria construído o templo,
Lembra disso? Trouxe Que toda uma local era história. esse? Isso aqui eu quero chamar a sua atenção. Que local era? Quem dos alunos pode me dizer? Monte Moriá. É mesmo? É. E o que mais se sabe desse local? Vai lá. Lá tinha acontecido a prova de fé. Eu queria que vocês soubessem, porque quando nós viajarmos para Jerusalém, eu queria que você, ao chegar ali, chegasse com essa mente. Aqui neste local aconteceu isto e também isto, e também isto. São situações que ficam marcadas, né, da vida destes servos de Deus, em cima de locais. Vocês sabem que quando eu chego no Rio de Janeiro, meu sentimento é diferente de quando eu chego em São Paulo. Por causa do que aconteceu ali. Meus sentimentos são diferentes do que quando eu chego na Bahia, de quando eu chego em outro país, seja onde for. Por quê? Porque ali, naquele local, aconteceram coisas que marcaram minha vida. Aqui nós estamos falando de coisas que marcaram a história de Deus. Você entende isso? Situações interessantes. E agora seria construído o templo neste lugar que Davi recebeu de graça. Foi isso? Não, Mas por que não podia ser de graça? Eu quero que vocês me respondam. ele fez questão de pagar, até porque ele estava em erro, né? Ele estava consertando um erro dele. Então, ele tinha que pagar por aquele local que ele ia fazer um sacrifício. Ó, eu quero que vocês abram bem os ouvidos agora. A palavra de Deus diz assim: ninguém apareça na minha presença de mãos vazias. Quando a gente vem para a igreja, a gente pensa em trazer uma oferta ao Senhor? Ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Isso eu acho muito sério. Davi tinha um princípio aqui muito interessante. Para Deus tem que haver o pagamento. É uma coisa cara, uma coisa que vale a pena. Então eu vou pagar para você sim. Um sacrifício próprio. Um sacrifício próprio. Eu acho ele muito abnegado, eu achei esse negócio muito bonito, né? E lá estava, né? Mas aí acontece agora uma miséria. Um dos filhos de Davi, está faltando ainda uma praga para acontecer as 4 pragas que estavam sobre ele. O que aconteceu, filho? Aí diz que Davi chegou aos seus 70 anos, já estava fraquinho, né? Embora que sua mente ainda estivesse lúcida e clara. Mas e por que ele estava fraco? Ele estava velhinho e... Agora você vai se assustar. Eu, quando li isso aqui, tremi nas bases hoje de manhã. Porque eu estava lendo isso e falei, não, eu tenho que cuidar disso sobre mim e Leandro. Olha o que está escrito aqui. Leiam isso daqui, o que está no parágrafo que começa: ainda outra sombra deveria formar-se sobre os últimos anos de Davi. Ele atingira a idade de 70 anos. As dificuldades e situações perigosas por que passara em suas primitivas vagueações, suas muitas guerras, cuidados e aflições de seus últimos anos, haviam-lhe solapado a fonte da vida. Então a cabeça dele estava ótima, mas o corpo dele... Por quê? Porque ele queimou a vela nas 2 pontas. Não foi isso? Está ali a vela, ele queimou nas 2 pontas. Trabalhou demais, se esforçou demais, deu demais. Gente, ele teve 40 anos de reinado e 40 guerras. Vocês sabem o que significa isso? Já passaram por alguma guerra, vocês? Alguma? Uma só? Não sabem o que é isso? Pois Davi passou por 40 durante o seu reinado. E ele ia e lutava junto com o povo. Então ele agora não conseguia mais, o corpo dele não dava mais, não tinha mais força. E o pessoal percebia isso? Sim. Quem percebeu também? Os seus comandantes, né? Na última guerra que ele saiu para defender contra os filisteus, ele ficou muito fatigado. E aí eles disseram, você não vai sair mais com a gente não. Para que a lâmpada de Israel não se apague. Exatamente. Que coisa bonita ouvir isso, né? Que linguagem, para que a lâmpada de Israel não se apague. Avante. E aí, nessa fraqueza do rei, ele desejou o recolhimento, né? Então ele não acabou dando mais a assistência como rei, como ele deveria dar ao seu reinado. E diz que agora Adonias, que era muito formoso no parecer, e tinha em seu aspecto pessoal e em seu porte, ele tinha porte, né? Mas era sem escrúpulo e descuidado. Por que ele era sem escrúpulo e descuidado? Porque não havia uma repreensão direta dos pais, né? Ele não tinha restrições. Peraí, nós vamos ter que falar bem claro isso aqui, filhinha. Olha só, o livrão diz o seguinte. Gente, por favor, eu preciso que todo mundo preste muita atenção nessa parte aqui. Outra vez se manifestou o fruto, está no parágrafo, ainda outra sombra deveria formar-se, do capítulo 73 do Patriarcas e Profetas. Ó. No meio do parágrafo está escrito, outra vez se manifestou o fruto da condescendência paternal de Davi. Ai, Davi, nunca repreendi esse menino.
Nenhum dos filhos, né? Todos tiveram caracteres Eu queria saber por terríveis. que Davi fazia isso. Por que Davi não repreendia os filhos? Qual fruto ele colheu? Quem são os primeiros a colher os frutos de sua incompetência como pai? Como pais? Os próprios pais. Lá estava Davi agora recebendo os frutos disso. Adonias era lindo, não era? Sim. Sim ou não? Era irmão de quem? Absalão. Lindo, 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 lindo. Ele era irmão daqueles bonitões, né? E aí o que acontece? Ele por dentro, é aquele que a gente consegue dizer, um livro bem encadernado com matéria vil dentro. Né? Sim. Que terrível. Não se conhece um livro pela capa, não é isso? Sim ou não? Puxa, que tristeza. E lá estava ele, resolveu fazer o quê? Todo mundo sabia que Davi já tinha escolhido a Salomão e Deus também já havia escolhido Salomão, tanto porque, por dotes naturais como por caráter religioso, Salomão estava 1000 vezes à frente de Adonias, mas Adonias agora resolve se rebelar contra essa vontade de Deus, e quem se junta a ele? Joabe e Abiatar? Então um filho que não é repreendido se volta contra Deus? Sim. Sim, nós Ele vimos não aprendeu a histórias respeitar assim o pai. até agora. E contra os pais. Queridos pais, o filho que não é repreendido se voltará contra Deus e contra você. Essa é a realidade. Até agora, o que nós lemos nesses capítulos todos da Bíblia, nesses livros todos na Bíblia, foi essa demonstração da vida nestes 3.000 anos de história que nós lemos até agora. Infelizmente, e nós vemos aqui Joabe, né? O comandante do exército de Davi, agora se revoltando. Joabe volta à cena. Exatamente, e volta à cena de maneira bem terrível, né? Porque agora ele se rebela contra o trono. Ele tinha permanecido fiel a Davi, porque ele já dava indícios de que seria um traidor. Porque alguém que não obedece de forma exata aquilo que se é pedido de seu líder, ele está mostrando que um dia se rebelará contra. Você pode repetir isso? Sim. Um liderado que não executa fielmente a ordem do seu líder, ele está mostrando que um dia se tornará o seu traidor, né? Sim. E você sabe de uma outra coisa? Vou dar uma dicasinha aqui importante para você pensar. Quando você tem uma repreensão a dar, uma orientação a dar, um direcionamento a dar, e a pessoa se justifica, ela não aprendeu o que você disse. Porque ela gastou o fósforo e o tempo dela em se justificar, não em aprender o que você falou. Então o sinal que ela vai fazer de novo aquilo. Lá estava Joabe agora, que se achava cheio de razão sempre. Lá estava ele agora voltado como? Contra o rei e a favor de Adonias. Por que Joabe sempre estava do lado do que não presta? Exato. Eita situação. Eu imagino que ele deveria ter uma impressão muito ruim agora de Davi, achava Davi um fraco. Porque nós vemos que quando ele mata Absalão e Davi fica chorando, Absalão, né? E ele fala assim, não estou entendendo você. Quer dizer, se todos nós tivéssemos morrido e Absalão tivesse vivo, para o senhor estava bom. Então ele repreende, ele tem a ousadia de chegar para o rei e repreendê-lo daquela maneira tão dura e cruel, porque ele já via em Davi fraqueza. Eu fico pensando que ele estava certo no que falou, não na maneira que falou. Sim. Vocês entenderam isso? Olha que cuidado que nós temos que ter. Ele diz que ele é o cruel Joabe, severo né? e cruel. Severo e cruel. Que palavra terrível, né? Para a gente poder pensar muito bem quando a gente tem que falar uma verdade de forma errada, você torna errado o que poderia ser certo, né? Então agora nós temos ali uma insurreição, uma miséria de novo da casa de Davi, que isso já estava virando uma novela. E então agora alguns morrem por causa daquilo, mas Adonias fica vivo. A morte dele ainda vai acontecer amanhã. Vocês vão ver por que razão que ele morre. Mas aí Joabe ainda permanece vivo também, né? E alguns destes atores, eu acho interessante aqui a fala que a senhora White usa. Diz que seus principais atores incorreram na pena de morte. Por que atores? Gente, guarda estas informações pequenas do que Deus está tentando dizer para nós. Se são atores, estão seguindo o script. Script de quem? Pensem. Quem é que os estava dirigindo? Vocês têm que pensar sobre isso. E então agora, Davi chama então Salomão, ou Salomão é trazido para ele. Como é que foi? A situação é que
resolve tudo isso é justamente o sacerdote Zadok, né? O profeta Natã, e Betseba toma a posição de ir até o rei e dizer, olha, está acontecendo isso e isso no reino. Temos que resolver isso, né? Salomão que vai assumir o trono. Então, de forma rápida, Salomão é coroado rei e aí toda a rebelião, a revolta, né, cessa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Joana. Betseba entra em cena de novo, né? Se ouve agora falar dela tomando uma posição a favor de seu filho, né? E ela entra em cena e uma coisa tremenda acontece. Ela estava com Davi ou ela foi trazida a Davi? Ela foi trazida a Davi. Por que ela não estava com o marido dela? Eu queria que vocês fossem chamados a atenção sobre isso. O que aconteceu no final da vida de Davi? Davi se tornou agora um homem fraco e velho. Isso não, era porque ele era fraco e velho, já não podia mais cumprir seus votos matrimoniais, etc. Não era isso não. Lembra que a cabeça de Davi estava ótima, sim ou não? Ele podia ter quem ele quisesse ali junto dele, sim ou não? Mas a mulher não estava. Tá? E ela veio e trouxe Salomão. Amanhã eu vou me ater mais a este detalhe de Betseba. Mas Salomão é trazido e ele recebe uma orientação muito bonita de Davi. Essa orientação que ele recebe que sirva para nós. Para que ele tivesse êxito, ele tinha que cumprir alguma coisa. O que é que Deus pedia que fosse cumprido? Antes, porém, eu quero comentar um detalhe com vocês. Aí no capítulo 73, no parágrafo que começa, de novo Davi apelou para a congregação. Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu. Vocês viram este só? Olhe, a quem só Deus escolheu. O que ele está querendo dizer diante de toda a congregação? Este homem, Salomão que eu estou trazendo, não fui eu que escolhi, nem foram vocês. Quem foi que escolheu? Deus. Foi Deus. E ele então dá umas orientações a Davi, a Salomão, que eu acho assim interessante. E amanhã eu vou me ater à segunda, foram 2 orientações. A primeira relacionada ao céu e a segunda relacionada à terra. Uma é vertical e a outra horizontal. Qual foi a vertical? Por favor, no parágrafo que começa, vendo que seu fim estava próximo, olha lá, acharam? Do Patriarcas e Profetas, capítulo 73, vendo que seu fim estava próximo, ali no meio do parágrafo diz assim, a segurança divina era, teu filho Salomão, ele edificará minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o meu reino para sempre, se preservarem e cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, como até hoje. Agora, pois, disse Davi, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai o quê? Todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar aos vossos filhos depois de vós para sempre. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. A grande razão para a vitória de Salomão, o próximo que viria, seria guardar fielmente os mandamentos de Deus. Tá claro para vocês? E isso nós temos que pensar. Isso é muito claro. E aí Davi, depois que toma essa atitude, tem o cuidado de deixar pago todas as coisas que vão ser usadas no templo. E uma parte ele usa de que dinheiro mesmo? Eu achei isso tão interessante. Sim. Que ele sabia que ia morrer. O templo tinha que ser construído. Ele mandou pedir dinheiro de um monte de gente, não foi? Sim. Mas quem foi o primeiro a doar para o templo? Ele mesmo, doou do seu próprio tesouro, né? Você quer conhecer bem uma pessoa, Joana? Mexe no bolso dela. Mexe no bolso dela. O bolso é um termômetro. E Davi deu pouco dinheiro, não foi o que sobrava assim, o que não ia usar, ele deu, não foi? Quanto foi que ele deu, gente? Quem de vocês viram? Eu achei isso interessante, corri atrás para saber quanto daria isso hoje em dinheiro. Gente, Davi era muito rico. Ele deu do seu tesouro pessoal para a construção do templo. Mas era muito. Tanto que o povo todo, ao dar, quase equipara ao que ele deu sozinho. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Para a construção do templo. Deixou tudo pronto. Ele arrumou a casa antes de morrer. Ele arrumou o reino antes de morrer. Ele deixou tudo pronto, tudo certinho para dizer, vou descansar, eu vou morrer, mas eu vou deixar atrás de mim um legado interessante. Daqui uns dias Davi vai ressuscitar. Eu fico pensando que além do susto, né,
de ver o mundo como está, de ver os seres humanos baixinhos e pequenininhos, porque nesses capítulos daqui para frente mostra a quantidade de gente bem alta que foram mortos, não foi? Aquele monte de gigante. Tinha até um outro chamado Golias também, que tinha sido morto, né? Foi isso ou não foi? Gente que tinha 10 dedos, lembra? 12 dedos, não é? Matou a Golias. Matou a Golias. Foi Davi que matou Golias, mas teve outro Golias que foi morto também, que era grandão e gigante. Não é isso? Ou pode ter duas pessoas com o mesmo nome? Pode ou não pode? Sim, pode ter várias pessoas com o mesmo nome. Claro que pode. Existe só uma Maísa? Existe só uma Joana? Não, e não existe só um Golias, né? Existem vários Golias. Assim, aliás, eu nunca vi ninguém com o nome de Golias, você já viu? Não, só na Bíblia. Só na Bíblia. Então, queridos, veja que coisa interessante. Mesmo quando Davi ressuscitar, enxergar tudo o que aconteceu durante estes séculos depois dele. 3.000 anos separam a gente de Davi. Mas as histórias da vida dele, a maneira como ele se enfrentou o trono, são não só maravilhosas, mas admiráveis, né? A maneira como ele trabalhou. E o finalzinho do livro me traz algo muito interessante sobre a vida de Davi, que eu gostaria de partilhar com vocês. Por favor, no capítulo 73 do Patriarcas e Profetas, o parágrafo que começa. Grande foi A queda. Acharam? Eu gostaria que vocês achassem. Diz assim: grande foi a queda de Davi, mas profundo foi o seu arrependimento, ardoroso o seu amor e forte a sua fé. A ele muito fora perdoado, portanto, Muito amava. Aliás, sobre isso eu quero falar uma coisa com vocês. Vem cá, Joana, vem cá, Rebequinha. A maneira como tratamos o pecador demonstra o quanto entendemos do que fomos tratados. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Quem muito foi perdoado, muito ama. Sim ou não? Sim. Agora, Davi, diante desta frase que está lá no Novo Testamento, né, essa partezinha no Novo Testamento, me mostra que Davi era um homem que amava muito o pecador. Tinha muita misericórdia com o pecador. A pessoa que tem misericórdia com o pecador é porque entendeu que recebeu misericórdia também. Compreendeu o seu próprio estado, sua própria situação de pecador. Isso me faz pensar bastante. Eu gostaria de orar com você agora e sobre a sua vida. Não perca amanhã. Eu quero te pedir uma coisa tremenda. Vem cá, filha, vem. Vamos pedir uma coisa para as pessoas, filhinha. Vamos pedir uma coisa muito importante. Vem cá. Deixa a mamãe arrumar você assim. Sim. Que gostoso. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês muito boa. Irmãos, passem isso avante. Já pensou? Nós acabamos uma parte muito importante do ano bíblico. Quantos nunca tinham feito ano bíblico durante toda a vida de cristãos? Quantos não tinham se envolvido com as coisas do céu? Não tinham parado e tirado tempo especial para isso? Agora você pode fazer isso. Passe para a sua família, para os seus primos, para os seus amigos. Mande nas suas listas de transmissão. Converse com as pessoas. Peça para elas entrarem no canal. Eu não estou te pedindo isso. Estou te falando pelo valor tremendo que é diante do céu. Todas estas informações que Deus tem passado para nós e explicadas a cada manhã. Isso nunca aconteceu antes. É a primeira vez que nós estamos tendo acesso a isso dessa forma. Passe avante. Faça disso o grande trabalho da sua vida, o teu grande trabalho missionário. Tá bem? Passe avante. Vamos orar, filhinha? Vamos agradecer a Deus. Então vamos lá. Vem. Vamos lá. Pode ser obrigada, peço um dia, porque pela comida a manga e banana com a aveia, mamão e caqui, em nome de Jesus, amém. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua bênção sobre nós é a única saída que nós temos. Queremos, Pai de amor, que a nossa vida tenha o zelo, o cuidado de quem recebeu de ti, zelo e cuidado também. Nos ensine a agir assim com as pessoas. Nos ensine a agir assim com relação às coisas que o Senhor confia em nossas mãos. Ajuda-nos a edificar, Pai de amor, a nossa história, a nossa vida, a nossa casa, de maneira que o Senhor possa escrever sobre nós nos livros do céu como gente honrada. Senhor, ajuda-nos a reconhecer os nossos pecados que foram perdoados e agirmos assim com as outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês e até amanhã.